Apresentação: Professor Sérgio Redó. Olá, que prazer, estamos nesse momento dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. É mais um grande programa. Nós temos hoje uma personalidade do mundo espiritual. Alguém que traz diariamente, nas emissoras de rádio, nas redes de canais de televisão, a sua informação. Além de ser o titular de uma das mais importantes agremiações, ministérios, não é? Evangélicos desse país. Eu estou falando do apóstolo Agenor Duque. É, sem sombra de dúvida, um homem que tem procurado, através da sua palavra, de conciliação, de paz, de trazer mais almas que necessitam se encontrar com Deus dentro do seu coração. E ele, ao lado da sua esposa, a bispa Ingrid Duque, também tem um trabalho fantástico com as mulheres, com os mais necessitados, com todo o sistema, não é? Que hoje, na minha opinião, não é lá de ser muito vangloriado, que é o empoderamento da mulher. Não, é a valorização da mulher na sociedade. E é o que ela tem feito. Inclusive, a minha esposa também, não é? A bispa Patrícia Redó, tem procurado ajudar um pouquinho nesse grande ministério que é conduzido pelo meu entrevistado de hoje, apóstolo Agenor Duque, e a sua esposa, que nós mandamos um forte abraço e desejamos que Deus continue iluminando esse casal, que é a bispa Ingrid Duque. Apóstolo, um prazer ter aqui Doutor conosco. Sérgio Redó, meu presidente, querido, satisfação, um prazer todo nosso estar aqui com o senhor, com esse programa tão abençoado, com tanta audiência nesse Brasil. Agradecer ao senhor, a API, agradecer ao Fernando Malvo também, essa emissora que tem sido um canal de bênção para essa nação. Estar aqui com o senhor para mim é um presente de Deus, é uma honra estar aqui, meio a tantas celebridades, tantas pessoas renomadas. Aprove a Deus colocar o seu servo aqui. A honra é minha, ser teu amigo e fazer parte desse trabalho tão lindo que o senhor realiza. Muito obrigado. E a recíproca é verdadeira, porque o apóstolo Agenor Duque, ele tem toda uma formação, não é? Ele, além de teólogo, e extremamente estudioso, não é? Da Bíblia, não é? Sagrada, e também do hebraico, não é? Da teologia, filosofia, as formações dos quais ele carrega, um grande escritor com inúmeras obras, milhões de livros vendidos, e tem também no seu currículo doutorado, mestrado, não é? Um homem realmente que tem se dedicado, não é óbvio, o dom da palavra, de trazer a palavra de Deus é fantástico, mas além de tudo ele é um estudioso, não é? Ele tem, inclusive vai falar conosco aqui das suas visitas, foi inúmeras vezes, dezenas de vezes a Israel, com grupos de evangélicos e também em missão dele, espiritual, ao lado de sua esposa, a bispa Ingrid Duque, em várias dessas missões de viagem a Israel. E ele nos deu a honra, porque eu fiz o convite, ele aceitou e tem realmente nos ajudado muito, que é inclusive parte desse trabalho, como o nosso vice-presidente da mídia de fé. Porque hoje, indiscutivelmente, nós não podemos negar no Brasil que nós temos hoje mais de 90 milhões de evangélicos. Numa população de 210 milhões, quase que metade do Brasil, podemos dizer que é evangélico. Nós somos a maior nação cristã do mundo. E graças a esse trabalho, por todos os evangélicos, por todos os cristãos, em todos, não é? Os espíritas, inclusive, que estão envolvidos dentro desse processo. A maior prova que ficou realizada foi domingo há pouco. Essa grande manifestação Pacífica, coordenada por um pastor, que é nosso um abraço para o pastor, grande amigo, pastor Silas Malafaia. Então, ali ele mostrou que tem garrafa para vender, como dizia meu saudoso, não, porque está vivo e é uma lembrança, que é o Osmar Santos, né? Ele falava, tem garrafa para vender, garotinho. É verdade. Então foi organizado. Tivemos aí nos Estados Unidos, aí, na gestão Trump, o vice-presidente era um pastor. Então nós estamos aí, pela Enfim da Misericórdia, quero mandar um abraço especial à sua esposa, a bispa Patrícia, que tem uma voz que quando louva, os céus estremecem. É uma grande serva de Deus, um beijo para a senhora, parabéns pelo trabalho. E realmente, nós temos caminhado, eu aceitei a Cristo quando eu tinha 9 anos de idade. Eu venho de uma descendência judaica,
Meu avô perdeu a minha avó no Holocausto e fugindo para o Brasil, minha família começou a estabelecer-se em Natal, Rio Grande do Norte, e aos 9 anos de idade eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica. E ali eu ouvi falar pela primeira vez de Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. 9 anos, né? 9 anos de idade. Uma tenra idade, quer dizer. Está começando a despertar para o mundo. A minha tia veio para São Paulo buscar uma cura. Nós fomos numa igreja, que Deus o tenha, o missionário Manuel de Melo, Casa da Bênção. E ali o Senhor começou a mover o seu poder nas nossas vidas. E quando o pastor anunciou Jesus, porque embora muitas pessoas não conseguem anexar, Jesus era um judeu. Há uma manifestação muito forte no nosso país, nesse momento, antissemita. Para você talvez tenha dificuldade de descobrir o que é a palavra antissemita. Há aqui no Brasil um grupo chamado, por exemplo, skinheads. São pessoas que são antissemitas, são skinheads, que não gostam de nordestino, não gostam de negro. Quando a pessoa ela ama Israel, ela é um sionista. Um antissemita, assim como eles, Cã, eram 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os 3 habitantes depois do dilúvio. Cã vai para a África, Jafé vai para a Europa e Sem vai para a Ásia, que aí dá um povo semita. Por isso quem odeia judeu é chamado de antissemita. O povo de Israel é um povo semita. E eu venho dessa descendência. E aos 9 anos eu ouvi falar de Jesus. E quando o pastor anunciou Jesus, que para nós, da religião judaica, Jesus não é um salvador, Jesus é apenas um judeu, e um grande judeu, eu ouvi falar do seu amor. E quando o pastor fez o apelo, eu, a minha mãe, a minha família fomos à frente e nos rendemos a Jesus. Que lindo. E nessa caminhada eu comecei a servir a Ele desde os 13 anos. E como o senhor bem colocara, não é bom falar de nós mesmos, mas temos uma formação acadêmica, tenho mestrado, doutorado, fiz meu doutorado agora na Califórnia, graças a Deus o senhor conheceu o reitor da faculdade, Sim. doutor Adelino Nelson Rocha, e concluímos nosso De uma doutorado. cultura. Bom, ele escreveu 7 Bíblias. 7 Bíblias. Eu escrevi 14 livros, um deles eu tive que me retrancar durante 5 anos, estudando sobre todas as religiões, para não ser ofensivo, sobre o hinduísmo, sobre o shintoísmo, sobre o taoísmo, sobre as religiões afros, para não ofender nenhuma religião, o kardecismo, para que muitas pessoas não sabem nem como surgiu, como que é. Então muitas vezes falam, aquele que eu não gosto, eu discrimino, eu menosprezo. Então, da onde surgiu o Islã? Da onde surgiu o judaísmo? Da onde surgiu? Há pessoas, por exemplo, com todo respeito, que quando falam sobre católicos, não sabem nem diferenciar o que é católico ortodoxo do que é um católico romano. Por exemplo, para você que não sabe, um católico ortodoxo, ele se casa, o padre se casa, eles têm uma família, diferente da igreja romana. Na igreja católica ortodoxa não tem imagens, na igreja romana já tem. Há uma grande divergência. Então eu me dediquei 5 anos, escrevi esse livro de 570 páginas. Mentiras que parecem verdade, inclusive vem na Amazon, aproveitar para fazer o gancho aí com o senhor aqui. Lógico, então, por favor. É uma dedicação nossa, fora a filosofia, fora o trabalho do jornalista, também dediquei a minha vida. Trabalhei em uma emissora de televisão e ali eu era simplesmente um cabo-meia, comecei a estudar, me dedicar. E aí eu fui fazer jornalismo, comecei a estudar, não foi fácil a minha vida. Vi depois, quando aproveitar o gancho, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Nós vivíamos uma vida muito boa, até que, justamente nessa época em que nós conhecemos Jesus, entrou o Plano Collor. E meu pai era um grande mecânico da Ford, tinha muito dinheiro, inclusive era agiota, tinha muito dinheiro. E eu sei o que é dormir rico e acordar pobre. Todo o dinheiro do meu pai estava aplicado. Quem viveu essa fase das poupanças, quando foram confiscadas, foi algo muito difícil. Nós chegamos a passar muita dificuldade, mas Deus foi bondoso, misericordioso, eu trouxe até aqui. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito, doutor Sargento. Puxa, que lindo. Eu ouvindo aqui, você veja como é interessante nós falarmos com uma pessoa que tem cátedra naquilo que está pronunciando, né? E sobre as questões das religiões, não é? É verdade, você lembrou com muita, me permita, claro, não é? Com muita propriedade, né? A diferença entre o católico apostólico romano e o católico ortodoxo. Isso é uma coisa muito séria, se o senhor me permitir falar um pouquinho. Gostaria. Houve
com todo respeito, nós vivemos hoje debaixo de um calendário gregoriano. Sim. Você pode até não gostar de evangelho. Pô, o Redó levou um pastor. Mas, para você ter ideia como a religião é importante, já reparou que tem meses e anos, em que o carnaval cai em março e às vezes o carnaval cai em fevereiro? Porque o calendário do carnaval é baseado na Páscoa. Sempre a Páscoa judaica, que é chamada de Pessa, a palavra Páscoa em hebraico quer dizer Pessa. Pessa, por que Pessa? Passagem. O Senhor falou a Moshe Rabbeinu, a Moisés, o líder do povo de Israel: essa noite passarei para ferir a terra do Egito. Pessa quer dizer passagem. Então, por isso que você vê a casa dos judeus, tem a mezuzá nas portas, e Deus passou e o povo saiu, e Deus passou com o seu povo pelo meio do mar seco. E nós também temos a Páscoa, nossa cristã. A religião tem a ver até com o calendário, porque 40 dias antes da Páscoa começa o quê? A quaresma. Mas houve no século III um homem, com todo respeito, não quero aqui adentrar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Um político, pense num grande líder, que estava vendo o seu nome com poder sobre o império decaindo, e ele teve uma ideia magnífica. Os cristãos do primeiro século eram perseguidos, odiados, matados no Coliseu. Esse homem chama-se Constantino. Sua mãe Helena se converteu ao cristianismo. E ele teve uma visão, disse: olha, agora eu vou aceitar Jesus Cristo. Então, Constantino disse que havia aceitado Jesus e disse: ninguém aqui que é cristão vai mais pagar imposto. Cristão não vai mais ser morto. O nome de alguém que estava decaindo na política subiu. Mesma coisa que hoje o nosso presidente, estou dando um exemplo para você entender, ascendesse, eu agora virei um santo. Então Constantino foi enaltecido e ele reuniu, doutor Sérgio Redó, e você, telespectador, o primeiro concílio, com todo respeito, foi a primeira estatal do mundo, foi a Igreja Romana. Não estou falando mal de você católico, você deve conhecer a história. E nesse concílio, para você que não sabe, ele presidiu o concílio entre os papas. Até então essa palavra papa não era usada. Algumas pessoas dizem: Pedro foi o primeiro papa. Olha, Pedro era casado, tinha uma sogra. Não lembra que Jesus curou a filha dele, a sogra dele? Então, no concílio de Nicéia, decidiu-se os livros que deveriam ser santos, canônicos, dentre eles o livro de Enoque, o livro apócrifo de Gênesis, os livros que foram decididos que vai ficar e que não vai ficar. E aí depois, futuramente, começa o calendário, você pode buscar isso no Google, qualquer site de busca, calendário gregoriano, que foi instituído pelo Papa Gregório em 1522, no dia 25 de fevereiro. Então, às vezes falam assim: então a Terra não tem 2024 anos, a Terra tem milhares de anos. Mas por que nós estamos em 2024? Por questões de negócio, câmbio. Então, há um ciclo muito forte dentro da religião para com a civilização. Por exemplo, por que julho? Júlio César. Por que temos agosto? César Augusto. Então, a religião traz uma influência muito forte. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, com todo o meu respeito, o nome Lúcifer nunca foi citado como Satanás. Quando as pessoas às vezes fazem algum desenho, elas falam: é o Lucifer. Para quem não sabe, com todo o meu respeito, mas acho que um pouquinho de história não faz mal para ninguém, Lúcifer, entra no Google e pesquisa São Lúcifer. Acho que o Maurício vai colocar pra gente aí. São Lúcifer era um santo que se opôs ao imperador, não concordando com muitas coisas que haviam dentro da igreja. Então a igreja, que era portadora da Bíblia, aqui tem um exemplar, disse: todas as vezes que estiver escrito na Bíblia diabo, que estiver escrito Hassatan, que em português dizemos Satanás, tira e coloca o nome de Lúcifer para demonizá-lo. E ele não foi canonizado, chamado de santo, mas esse nome Lúcifer, até o IV século, não existia. Foi colocado pela igreja. Então, essa é a minha luta. Por isso que eu me formei em hebraico, para poder... Porque entender, né, entender a realidade, o processo todo, né? Porque isso é mais do que educação. Isso é mais do que conhecimento. Isso é saber. É verdade. O saber é algo, quando você se dedica, se aprofunda
num conhecimento, aí você sabe. E como diz o nosso presidente, o antigo presidente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8. Então, Jesus disse, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então, nosso intuito não é aqui apresentar você ou falar mal de qualquer religião, mas apresentar você a Bíblia de fato como ela é. Por que muitas coisas foram mudadas? Por que muitas coisas foram... Para quem sabe, por exemplo, há muitos anos atrás, até o século XVIII, as missas eram rezadas em latim. Para quê? Se ninguém entendia nada. Por quê? Por justamente isso, para você não conhecer nada e não saber de nada e não reclamar de nada. A minha esposa, por exemplo, é armênia. Ela ia na igreja armênia e 3 horas de culto, demorava mais que o meu. 3 horas de culto, que o meu demora. 3 horas inteiras, era entender armênio, fluente, e o padre falando em armênio, e eu não entendia nada. E eu dizia, por que você ia lá? Ah, porque eu tinha que ir. E você entendia alguma coisa? Nada. Ela dizia só amém. Mas Depois de 3 horas. Porque... Agora, tem uma vantagem, apóstolo. Eu tenho ido, Claro. né, nos seus cultos. Realmente são duradouros, mas a gente entende tudo. Que bom. Até porque é apresentado com muita clareza. Mastigado. E com dom, não é? E a gente vê claramente as coisas que acontecem lá, não é? Quando da sua preleção, inclusive uma vez me deixou realmente, né, extremamente, enfim, tocado no meu coração, quando no meio do culto, de repente, o senhor para e chama uma moça, né, que na verdade era uma homossexual, né? Você lembra? Eu lembro. E aí, quando ela subiu, o senhor tinha dito na palavra sobre a questão, né, do homossexualismo, com todo respeito. Todo né? respeito. Eu acho que o homossexual tem um direito da sua escolha. Eu sei que não é fácil para ele também, mas ele, na verdade, se apresenta com toda a inteireza dentro da sua escolha sexual, o que é totalmente livre, democrático, e a gente respeita profundamente. Mas naquele momento, o senhor a chamou e disse assim, você tem interesse, você tem vontade de voltar a ser mulher. Foi. Mas alguma coisa te prende, na hora ela ajoelhou, chorou copiosamente, não é? Ela havia sofrido abusos sexuais desde a sua infância. Inclusive isso também se repetiu certa feita. Depois, se você quiser procurar no YouTube, existe um vídeo assim, Apóstolo Agenor Duque, programa do Ratinho. Eu havia passado por um procedimento. O senhor já fez endoscopia? Sim, lógico. Eu havia feito endoscopia e eu fui convidado para participar do programa do Ratinho. E havia um armado contra mim ali dentro. Isso está registrado, né? E eu fui ali, eu saí, você sai meio zonzo, você não pode dirigir o carro. E eu falei para um filho meu querido, que eu amo muito ele, o Bispo Reginaldo, um beijão para ele, tá assistindo. Eu falei, Deus falou para mim ir. Eu encostei a minha cabeça assim no carro, falei, senta o pau para Anhanguera, vamos lá no SBT. E quando eu cheguei lá, o tema era libertação. Sim. Como o senhor viu certa feita aquele homem cair possesso lá, lembra? Sim, lembro. E estava eu, uma psicóloga e o padre Quevedo. E o Ratinho começou a me entrevistar e etc e tal, e eu estava meio debilitado. E o Espírito de Deus falou comigo, leve tal pessoa, que era uma mulher, que chegou na igreja, ela era abre alas da vai-vai, desfilava nua, e ela tinha nojo de homem. Ela odiava homens, mas havia um problema, abusada pelo padrasto, desde os 7 anos, casada com mulher, tinha nojo, não suporta o homem. E ela chegou na igreja, e ela caiu possessa com a legião de demônios, e o senhor falou para mim, leva ela com você, no seu carro. E aí a moça caiu lá, debatendo no meio da plateia, pessoas começaram a desmaiar, e eu falei pro Ratinho, posso ir lá? Posso ir lá? E ele disse, eu não sei. E eu fui para cima, e quando eu coloquei a mão em cima daquela mulher, o Espírito de Deus falou para mim, é uma cilada. Tire a sua mão, porque é armado contra você. O Ratinho falou, vamos, intervalo. Os seguranças saíram, levando ela para cima. Voltou do intervalo, e o senhor havia me dito, é uma cilada. Você está tonto, mas você ouve a minha voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando o Ratinho voltou do intervalo, está no YouTube, se você quiser ver depois, ele pergunta para a plateia, tinha 1000 pessoas, quem acha que essa mulher estava com cramunhão? A plateia inteira levantou as mãos. Ele vira para mim a cama e pergunta, e você, pastor, o que acha?
Eu disse, para mim tem uma cilada aqui, tem uma armadilha aqui. Como assim uma armadilha? Eu disse, não há demônio, não há mal que resista ao nome de Jesus. Eu não estou em pecado, então Satanás tem que sair. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos e expulsarão os demônios e purificarão leprosos. Essa mulher não estava endemoniada. E quando eu toquei nela, o Senhor me disse, e se enrolou, eu falei, ele falou, como é que você fala? Eu falei, tá vendo essa senhora, a mulher que Deus me leva? Essa moça tinha 120 legiões de espíritos. Ela era a Briala da Vai-Vai. Ela tinha noiva de mulher. Hoje ela é casada. Hoje ela tem um marido. Hoje ela tem filho. Hoje ela é... Ele falou, é mesmo? Ele sentou com ela, como o senhor sentou comigo aqui, e aquela entrevista que ia ser de 15 minutos, durou o programa inteiro. E aí ele obrigou o diretor a descer e confessar publicamente. A gente armou para envergonhar o pastor, mas alguma coisa aconteceu lá, claro que ele não entende o poder de Deus, falou, alguma coisa aconteceu que ele descobriu. Ele não, Deus que está na nossa frente. Chama o diretor do programa. Chama o Valdir para ele descer aqui. Pode descer, pode sair daí. Ele está descendo? Não, eu quero falar com o diretor. Não adianta vir produtor aqui, eu quero falar com o diretor. Acabou. Tá comigo? Não, estou esperando o diretor. Eu quero saber se essa moça é atriz. Eu quero saber se essa moça é atriz ou se essa moça realmente estava com o demônio. Esporte Caramujo do Brasil tem que conhecer, é meu diretor. Diretor do nosso programa. Foi diretor de vários programas do Brasil todo. Está na televisão desde quando? 1972. 1972. Está acabando o programa. Aquela moça era uma atriz ou era uma moça possuída? Era uma atriz. Cadê a atriz? Vem cá, atriz. Entra, atriz. Toda aquela cena era mentira. Fica do ladinho dele, por favor. Foi combinado para você fazer aquilo. Combinado. E como é que você interpretou? Você viu alguma cena? A gente sempre vê algum filme, vê alguma história. Você ouve copiou alguma uma história. cena que você viu? A gente sempre vê alguma coisa. E né? você fez o papel de uma moça possuída. Eu sou atriz, né? Rosineide Santana é atriz. E o diretor me enganou. Você e a produção sabia. Quem não sabia era eu e o pastor. Só que o pastor descobriu quando eu pôs a mão nela. Quem cuida demônio obedece, Ati. Pode ser legião, pode ser o trabalho que for. Se for demônio, tem que obedecer. E ela não obedeceu ninguém. Ela... Pode falar. É que a gente quis mostrar que podem ter muitos que são falsos dessas situações. Por isso que a gente criou essa situação. E esse rapaz tudo bonitinho, o que ele ia fazer? Ele seria o pastor que iria tirar o demônio dela. Não deu tempo, ele Não deu tempo de pegou minha mostrar. fala, não deu tempo. Falhou, pastor. Meu Deus. O Macário Oliveira e a Rosineide Santana, que são atores. Então, a verdade é a seguinte, né? Eu, durante a minha vida inteira, eu fui católico apostólico romano, sempre acreditei em Deus, sempre tive Deus, né, como o grande protetor, e eu temo a Ele e sirvo a Ele, mas nunca como agora, né? Amém, doutor. Nos meus últimos 7 anos e meio, quase 8 anos, que eu me converti, e logo depois do meu divórcio, eu tive crises tremendas e problemas, e aí em seguida acabei conhecendo uma pessoa altamente valiosa, né? E que me levou para uma igreja, e depois Deus me apresentou a minha atual esposa, que é a Bispa Patrícia, né? Que é, na verdade, biomédica, que cuida de mim, teóloga também, né? Estudou durante 6 anos, teologia da adoração, Uau. Conhece profundamente, é aquilo que o senhor falou. É o dom. É um dom, né? Eu já tive situações com ela, assim, incríveis. Uma delas eu posso contar. Nós estávamos na Praça da Liberdade, ainda muito no início do nosso relacionamento, e graças a Deus pelo nome que a gente tem e tal, lá estava acontecendo uma Festa das Nações. Uau. E o apresentador da Festa das Nações era meu amigo. Quando ele me viu passando com ela, de mão dada, né? Ele falou assim, olha quem está passando ali, é o presidente da Associação Paulista de Imprensa, doutor Sérgio Redó. Sérgio, vem para cá, vem aqui no palco e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, e a minha noiva, na época era a minha noiva, né? Ela é ministra de adoração, a mulher canta que não é mole. Aí ele falou assim, poxa, olha, fiquei sabendo. Aí ela virou e falou, puxa vida, não, eu não falei nada, e outra aqui, o objetivo é diferente, aqui não é um culto. Não, mas eu... Enfim, ela começou a ministrar uma adoração, uma coisa linda,
E aí as pessoas, eu vi inúmeras, tinha 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas, bem na Praça da Liberdade, né? E várias pessoas começaram a chorar e tal. E aí quando ela terminou, a coisa mais linda da minha vida que eu assisti, e que foi cada vez mais eu me prendendo a isso. Porque é difícil a gente acreditar nas coisas de Deus. É muito difícil. Porque a gente sempre fala, pô, será que é verdade? Será que isso está acontecendo? Eu me lembro no passado, quando eu via aquelas sessões, né, de descarrego. De libertação do Bispo Macedo. Do Bispo Macedo. Eu falo, pô, não é possível. Aquela coisa, eu falo, pô, não é possível. Isso deve ser... Encenação não é, é verdade. É verdade. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas comendo lá vidro. No culto. Então... Você lembra aquele dia que o cara veio pra matar? Exatamente. Saiu correndo. Eu vou matar ele. Eu vou matar... Quer dizer, na verdade não era a pessoa. Era um demônio que tinha que naquele momento... Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, acontece muito no noticiário, né, no jornal, tipo, notícias da Record, do Datena. Aí você vê a pessoa lá, e muitas das vezes a pessoa fala, eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria ter feito isso. Muitas das vezes a pessoa, ela está possuída. E ela fez sem a intenção. Quando ela se deu por si, meu Deus, a besteira que eu fiz. Veja, a primeira família da terra começou, Deus não é errado, Deus é perfeito. A Bíblia diz assim, Satanás está batendo na tua porta. O teu desejo vai lutar contra você, cumpre a ti dominá-lo. E Caim matou Abel. Deus errou em fazer Adão e Eva. A primeira família que Deus criou começou com homicídio. E quem induziu a Caim a matar Abel? Não foi Deus. Deus te deu livre-arbítrio. Lógico. 5%. 95%. Deus lhe dá toda a oportunidade de ter oferecido o Éden. Isso. Porque a terra onde nós moramos, onde nós vivemos, é o Éden. Isso. É tudo perfeito, tudo funciona. Tudo, perfeitamente. Perfeito, O sol é o mesmo, a lua é a mesma, a praia é a mesma, as montanhas são... Os rios. O mesmo. Tudo. As águas obedecem. Tudo. Tudo. O homem que destrói. O homem que destrói. E nos 5%. Nos 5%. 95% é de absoluto Éden, é de absoluto conforto, lazer e oportunidade de viver com qualidade. Os 5% é do homem. O homem tem o poder, o Senhor disse, domina sobre a terra o mar. Hoje o homem arranca petróleo, hoje o homem tira pérolas do mar, hoje o homem já tem satélite da lua, hoje o homem tem... Se os satélites... Todo mundo agora está sabendo, acreditando nisso. O homem... Se hoje os satélites forem desligados, todo mundo vai ficar sem internet. Vimos esse dia aí os sinais. Então, Deus deu ao homem poder dominar, mas aprenda algo. Tanto Deus quanto o mal só vão agir na sua vida mediante as portas que você vai abrir. Uma pessoa me perguntou para mim assim, se esse Deus que você fala, pastor, é tão bom, por que tanta gente sofre? Exatamente. Por que tanta gente passa dificuldade? E a Torá nos ensina algo. A melhor maneira de responder uma pergunta é com a outra pergunta. Eu disse a ela, você tem família? Ela disse, tenho. Já reparou que tem pessoas que vão lá no lixo da sua casa, na porta da sua casa, fuçar no seu lixo? E ela, de uma maneira bem áspera, me respondeu, falou assim, eu não tenho culpa disso. O meu compromisso é quem está dentro da minha casa. Eu falei, isso. Assim é Deus. Deus tem compromisso com quem está com Ele. Se o buscares, Ele te deixará achar. A senhora disse para mim, eu não tenho culpa com quem vive na rua. O senhor também não tem culpa com as pessoas que não querem nada com ele. Hoje em dia, o doutor Sérgio sabe muito bem disso. Nós estamos vendo aí no carnaval, nós vemos dia a dia a falta de respeito com a nossa fé, a falta de respeito com o cristianismo, a falta de respeito com a sociedade cristã. Vemos um amigo nosso, deputado federal, o pastor Marco Feliciano, que quando ele é um pastor evangélico, e ele entrou com ação contra a manifestação da marcha LGBTQ+, onde ele tomou defesa das pessoas católicas, onde elas pegaram orifícios nas partes do orifício, colocaram crucifixos, colocaram imagens sacras da Igreja Católica, colocaram na marcha LGBT, e o pastor Marco Feliciano, o deputado federal, processou, e ao invés disso, reverteu em cima dele. A falta... Como se fosse uma discriminação. Ele como foi se ele estivesse discriminando. Quer dizer, isso é um crime, é vitupério, vilipendiar a fé das pessoas. O país é laico, mas a base da nossa Constituição é judaica cristã. Então, com todo respeito que vos falo, mas
É interessante que essas pessoas que tanto querem respeito, tão pouco nos respeitam. E outra, aliás, até importante, aproveitando, né, seu conhecimento, sua cultura na área da teologia, importante, já me perguntaram isso, né? Redó, você acredita tanto em Deus, você fala tanto, né, sobre a questão da fé. Agora, me diga uma coisa, como é que, se Deus existe, por que aconteceu a pandemia e matou tantas pessoas? Billy Graham era o maior pastor dos últimos 100 anos. Evangelizou 230 e poucos países, o maior evangelista dos últimos anos. Ele era o mentor desde o do Bush pai, desde o Bill Clinton, Kennedy Reagan, há anos, ele sendo ali mentor, pastor. Do Ronald Reagan. Ronald Reagan. Presidente americano. Parabéns. Perdão a colocação. Ronald Reagan. E agora estava com pneumonia. E quando aquele repórter vai lá e fala, o repórter não, o assessor político vai lá e vai falar com George Bush, olha, as torres gêmeas foram atingidas. E todo mundo ficou. Ele falou, pergunta para o Billy Graham, nós somos a maior nação protestante do mundo. E é verdade. Como Deus permitiu as torres gêmeas serem atingidas? Aonde está Deus que permitiu acontecer esse caos nesse país, se a maior nação protestante, se a Bíblia é a base da nossa Constituição? Billy Graham estava com pneumonia e pediu que a sua filha descesse ao hall do hospital. Toda a imprensa, The New York Times, CBN, todas, a TBN, todos cobrindo. E a filha do Billy Graham desceu e respondeu, diga ao presidente que Deus está no mesmo lugar aonde ele estava quando nós liberamos as drogas nesse país, quando nós liberamos o aborto nesse país. Deus está no mesmo lugar quando nós proibimos o estudo religioso nas escolas. Nós expulsamos Deus da América. E eu vos respondo da mesma maneira. Há uma resposta clara, muito clara. O que aconteceu? As pessoas pouco se importam com Deus. A pandemia serviu, não podemos esquecer que o crime, isso é um crime. O nome do Senhor Jesus Cristo, o país de maior fé cristã do mundo, não é o Vaticano, é o Brasil. É o Brasil. Em 2020... Não é a Itália, não é a Itália, França. não é a França, não é a Espanha. Pegaram um homem, o vestiram de Jesus, e o outro vestiu-se de diabo, em plena Sapucaí, ele deu uma surra em Jesus. Haja visto... Arrastando ele pelo cabelo. Arrastando pelo cabelo. Haja visto que em novembro, 19 de novembro, começou a estourar as pandemias. O mundo sabia. E mesmo assim vieram festejar a festa chamada de Carnivale, a festa da carne. E isso, o Brasil já estava vivendo um auge. E mesmo assim as pessoas vieram da Europa, vieram da Ásia, vieram das Américas, vieram celebrar. E daqui se espalhou para o mundo. Então, nós, por exemplo, é uma vergonha que eu vou dizer. Há uma luta grande para que a Bíblia seja tirada da escola. Mas conversando com o governador Tarcísio, é comprovado pelo secretário de Segurança Pública que a Bíblia é o livro de maior eficácia nas cadeias. Nenhum livro de nenhum teólogo, nenhum livro de nenhum filósofo tem tanta eficácia de recuperação da sociedade como a Bíblia dentro do sistema penitenciário. Eu fiquei anos pregando dentro do presídio. Infelizmente, esse mesmo livro é proibido na escola. Não se tem aula. Não se pode mais falar de Jesus. Então nós estamos expulsando Deus das nossas vidas. As pessoas não querem mais. O que mais se falou na pandemia? Em Deus. As pessoas usam Deus como um pronto-socorro. As pessoas querem usá-lo como um garçom. Ei, me dê uma água. Ei, me dê um café. Me dê um suco. Mas você... Imagine você num shopping. Alguém para sentar numa praça pública... A praça do shopping, se você está na mesa, ele pede permissão. Posso sentar? Você jamais vai permitir de estar no Rubaiá, estar em qualquer lugar, e o garçom lhe servir. E depois chegar e sentar na cadeira. Você vai dizer, está louco sentar aqui? Nós queremos usar Deus, não queremos ter comunhão com Ele. Então, o ser humano quer usar a Deus. E o que mais se falou nas lives, o que mais se falou em fé em Deus na pandemia?
Infelizmente é assim, as pessoas só lembram de Deus quando elas passam por dificuldade. E aí, Deus se faz presente. Deus faz presente. Porque quantas coisas boas também a pandemia nos trouxe. Não é? Valorizar mais a vida. Exato. O relacionamento. Valorizar as coisas mais simples. Simples. Respirar. É. Você pode respirar. Quantas pessoas aí, como vimos no caso de um dos grandes CEO do Santander, padecer. Valorizar mais a família, valorizar mais o amigo, a mãe, o ente querido. Valorizar a proximidade, o amor. Eu também aqui queria aproveitar, já que falando de amor, e queria pedir a sua permissão de te agradecer pelo senhor ter me enviado como um representante da nossa API, Sim. através da vida do Dr. Sérgio Redol. Quero aqui tecer agradecimento primeiramente a Deus, depois da sua vida. Muito obrigado. Por ter me enviado como representante da Associação Paulista de Imprensa à Terra Santa de Israel. Me permita? Claro. E tão importante isso, porque em conversa com o apóstolo Agenor Duque, eu disse para ele, puxa vida, essa questão de Gaza muito nos atinge, porque é ruim você imaginar que o seu problema é aquele que está dentro só da sua casa. Exatamente. Você tem que saber o problema que está na sua rua, você tem que saber o problema que está no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país. E eu pensei, puxa, Israel, uma das nações mais importantes do mundo, de lá saem os grandes cérebros, e de lá saem os grandes pensadores, e a gente precisa ter essa noção. E aí, o nosso querido apóstolo Agenor Duque falou, Redó, eu tenho costume, eu vou pelo menos 2, 3 vezes ao ano para Israel. Não só as missões, mas também para levar, não é, evangélicos e pessoas que querem realmente se batizar no Rio Jordão. E eu vou até lá. E eu falei, puxa vida, então eu vou lhe credenciar. Ele, eu já disse no início do nosso programa, que é o nosso vice-presidente e diretor da Mídias da Fé, e é importante, não é? Indiscutivelmente. E eu falei, puxa, seria uma honra poder. E aí eu quero que você, então, por gentileza, complemente, apóstolo. Uma palavra muito bonita que a Bispa Patrícia sempre fala é o senhor. Quando o Dr. Sérgio me enviou, ele falou, sabe o que é a palavra empatia? Entra no Google, pesquisa. Às vezes você julga tua vizinha, julga, essa mulher é mal amada, esse cara é um bobo. Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Sentir a dor da outra pessoa. Muitas pessoas estavam criticando. Muitas pessoas estavam julgando. E a gente recebe pela mão da mídia. E através do envio dele, ele me endossou. Não estava podendo entrar ninguém, exceto cidadãos, parlamentares e jornalistas. Então eu fui representando a API. E quando eu cheguei ali, tem imagens, eu fui na primeira barricada aonde eles entraram. Triste, o primeiro soldado que tomou o tiro e que morreu. E ali nós colocamos uma bandeira. Uma coisa que o Dr. Sérgio Redó falou, há uma palavra que dizemos em hebraico, Rabi Shalom, que Deus os livre. Se Israel cortasse relações diplomáticas com o Brasil, nós não poderíamos mais usar o Waze. Esses caças que o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando o presidente adquiriu e comprou, todo o software dele é desenvolvido por Israel. Esses caças não teriam autorização para levantar do chão. Nós não teríamos possibilidade de usar o Waze. Tudo que foi desenvolvido em Israel, na questão que é um trabalho tão lindo aqui no Albert Einstein, se os relacionamentos forem cortados, Israel tem, por metro quadrado, ganha do Vale do Silício. As startups, os desenvolvedores, os softwares, o seu telefone. Se Israel cortasse relações diplomáticas, todos os da IBM, da Windows, todos os aparelhos desejariam aqui no Brasil, eu não sei, eu já tive a oportunidade de ir à Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não se passa Mastercard, não se passa porque há um corte de relacionamento entre o Iraque, não tem. Então, estou encerrando. Então não há relacionamento. Então não se passa, não tem relacionamento com os Estados Unidos, não passa Visa, não passa Master. E ali eu vi coisas horríveis. E vi onde eles adentraram, a primeira pessoa que foi morta, a imprensa, tem um grande repórter, quero parabenizar ele,
O Ricardo... Roberto Cabrini. Sim, mas tem um outro que ele cobriu sim. a guerra do México. Sim. Lá da Rede Record, esqueci o nome dele. Um cara que tem 20 anos e cobriu a guerra dos narcotraficantes. Uma sala, irmãos, queridos e amados amigos, que é mostrado só para a imprensa, que nenhum emissor de televisão tem capacidade. O YouTube, se você colocar, derruba Facebook. Imagens, porque todos aqueles terroristas, Israel estava celebrando uma festa sagrada. Para um judeu religioso, ele não usa um telefone como o nosso, que tem internet, que tem Facebook. Eles desligam, o Shabat para. Eram 50 anos da guerra de Yom Kippur. Tem pessoas que só vieram saber o que aconteceu na segunda-feira. Então, eles entraram e carregavam consigo, doutor, uma câmera. Me permita falar, espero que não extrapole da minha fala, mas não, por todas favor. as pessoas... Total liberdade. Ele mandou um abraço, ele vai colocar para o doutor Sérgio Redó, Roni Kaplan, porta-voz do exército de Israel, que, bendito seja Deus, tinha um jornalista, olha a moral que o senhor tem lá, um jornalista do The New York Times, da BBC Londres, e ele disse, estou cansado, só vou atender um dos três. E eu orei ao Senhor e disse, Deus, eu não vim aqui passear. E Deus me deu a graça de ele atender a mim. E disse, os outros voltam depois. Ele contou toda a verdade. Ele contou tudo o que aconteceu. Subestimamos o nosso adversário. Não acreditamos, assim como quem assistiu aquele filme Golda, não imaginávamos que eles estavam tão preparados dessa maneira. Isso não são falas minhas. Inclusive está no meu canal do YouTube, está na API lá. Sim. Ele dizendo, ele mandou um abraço ao doutor Sérgio Redó, porque eu fui representando ele. Foi. O que muito me orgulhou. Todas as pessoas que foram devolvidas de 12 anos para cima foram violentadas sexualmente. Homens foram violentados na frente de suas mulheres. Mulheres sendo violentadas na frente de seus maridos. André Carpano, acho que chama o rapaz, saiu de lá em lágrimas. Um cara que não é evangélico, que não sei. E nos jornalista da Record, que cobriu guerras ali de narcotraficantes, ele saiu em choque. E nos foram convidados a entrar em Gaza. Só que se você morre em Israel, no meio dos conflitos, eu estou entrevistando, eu fui ao local da festa rave, depois vai colocar um trechinho aí, você vai ver lá, o nosso querido senador Magno Malta pediu a um vale lá com todas as pessoas que morreram, e existia a foto de um brasileiro chamado Rayane, e a foto dele era a única foto que estava no chão. E ele me ligou e disse, ei, estou sabendo que a foto do Rayane está no chão. Você pode ir lá? E eu fui, entrevistei o soldado que naquele dia estava de folga. E eu levantei a foto do Rayane, prendi a foto do Rayane e coloquei a foto do brasileiro Rayane que morreu. Ainda existem 2 brasileiros lá dentro. Eles gravaram tudo no capacete. É comprovado pela IDF, o Exército de Defesa de Israel, que eles estavam usando um tipo de droga como a mesma que foi usada nos nazistas, que atiravam sem sentimento, sem dó, sem medo de morrer, sem nada. Pessoas sendo... Eu vi crianças, ninguém me contou, crianças em fornos. Crianças, um forno, e mais de crianças... Eu vi, isso foi mostrado para a imprensa. E nos foram convidados a entrar em Gaza. Eu fiquei até o muro, vai mostrar a imagem, onde eu coloquei ali uma foto, Brasil ama Israel. E a única pessoa a parabenizar ele que teve a coragem de entrar, porque se você morresse ali na zona do conflito, você vai ouvir nas imagens depois, bam, bam, quando o canhão dispara, você treme. A única pessoa que teve a coragem e a audácia de entrar é uma pessoa que o senhor que entrevistou aqui, foi o Roberto Cabrini, parabenizar pela coragem aquele ali. Muito bem. Foi lá Nosso grande amigo. Esse é forte, esse realmente é... Eu não converso... Nasceu para ser jornalista investigativo. Porque se você morre em Gaza, Israel não se responsabiliza em devolver o seu corpo à embaixada. Se você morre ali em Israel, a embaixada devolve o corpo. O Israel devolve o corpo à embaixada. Mas eu vi coisas que me marcaram, que ainda bem que a gente tem uma vida com Deus. Eu saí dali chocado, saí dali... Eu vi coisas que, na minha colocação, o ser humano não é capaz. Não pode passar por isso. Não pode. E é sobre essa questão que nós temos, inclusive, fiz questão, né? O apóstolo, com mais de 400 igrejas em que ele tem a sua interferência como grande tutor, não é? E aqui a sua igreja, né? Uma igreja extremamente conhecida, de muitos anos, a plenitude do trono de Deus. Ele deixou todos esses afazeres. Ele tem um programa diário, de manhã, à tarde e à noite,
para vir aqui dar essa entrevista para nós. Pra mim foi Eu uma tenho honra, que doutor. agradecer. Há um conhecimento judaico que quando você devolve a pessoa a dignidade, imagina como é que é feito o trabalho. Tem mais, vai mostrar. A pessoa chega suja e aí, com todo respeito, tá aí quem me acompanha, membro da igreja, sabe disso, o senhor. Quando a gente faz esse churrasco, eu não aceito retalho. Eu digo a melhor, não é miolo, nervo. Eu digo, vamos comprar o melhor. Se é para comprar refrigerante, não vai ser o pior, o mesmo. Porque nós não podemos esperar receber aquilo que não plantamos. Então, nós nunca pedimos para Deus, me dê um fogão de 4 bocas que só funcione uma. Me dê um carro com motor fundido. Nós pedimos o melhor. Então, nós não podemos, eu disse, vamos comprar melhor carne. Nós doamos a roupa digna. A pessoa sai dali voltando com aquela barba grande, aquelas unhas sujas, toma um banho. Agradecer também a nossa querida vereadora Edith Salles, que nos ajuda a tirar o RG das pessoas ali. Ela sai dali para viver uma vida nova. Para começar de novo, para viver... Já estão tirando? Já estão tirando, graças a Deus. Ótimo, isso graças, inclusive, o senhor esteve conosco na visita que nós fizemos ao meu querido amigo, né? Quero cumprimentar nosso delegado, que realmente é o Maurício Freire, né? O delegado de mais alto nível, que é o presidente do Instituto, não é? Identificação... Rodolfo Blumberg, que tem um nome, né? Enfim, que também foi um grande delegado, que são 12 mil RGs diariamente, que é um negócio monstruoso, que vai para o Brasil inteiro, não é? E, na verdade, para São Paulo e para o Brasil. E nós tivemos a oportunidade de comemorar os 166 anos, porque a API comemorando 90 anos, nós fizemos 90 anos na Câmara Municipal, com os 75 anos de independência do Estado de Israel. Fizemos os 166 anos do Instituto com Maurício Freire e os 90 anos da API. Fizemos os 197 anos da cidade de Ribeirão Preto, dentro da Universidade da USP, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, um auditório fantástico, 600 lugares, e com os 90 anos da API. Nós fizemos também outras comemorações, né? E agora, na verdade, estamos fazendo um trabalho de uma obra, aliás, até gostaria de convidá-lo, para que possamos estar juntos, não é? Com a finalidade de contemplarmos uma grande obra, né? O homem mais inteligente do mundo, que foi Jesus, através de um trabalho de 15 anos, não é? Do médico e psiquiatra o Cury, não é? Augusto Cury, exatamente, o professor Augusto Cury, escritor. Grande orador, mais de 50 milhões de livros vendidos. Sou fã dele, um abraço. Exatamente, é um homem fantástico. Ilustre. E é um prazer, e nós vamos estar futuramente juntos também com ele. Vai ser uma honra. Vamos estar juntos. Eu queria também agradecer a Deus pelas orações de vocês. Nós temos hoje a honra, toda a glória e louvor seja dada a Jesus. Eu vou pedir, já que o senhor está me presenteando com isso, eu queria bendizer aos céus hoje a rainha do PCC de São Paulo, a mulher que era a palavra, a mulher que decidia, esse vive e esse morre. Ela hoje se converteu a Jesus Cristo e faz parte desse ministério. Que coisa linda. Ela se batizou nas águas, tem esse vídeo aí, e também nós tivemos a grande honra, pela infinita misericórdia, de fazer a maior lotação já existente até hoje no estádio Canindé. O estádio Canindé, na sua arquibancada, cabe 25 mil pessoas. E o chão e lá de fora, 40 mil pessoas. Em 3 dias, nós lotamos o Canindé, o Maracanã e o Mineirinho. Então, isso fazendo um trabalho social, e por esse trabalho eu recebi também a medalha de Tiradentes, que é a maior comenda que há no Rio de Janeiro, porque nós não cobramos R$1 de ninguém. As pessoas levavam 1 quilo de alimento. Acabou o carnaval, o Rio de Janeiro desabou em água. Ninguém tinha nem mercado, acabou tudo. E nós tínhamos 7, 8 toneladas de alimentos e mandamos caminhão para lá, socorremos as pessoas do Rio de Janeiro, nesse trabalho que fizemos no Canindé, no Maracanã e no Mineirinho. E pela infinita misericórdia de Deus, um dia recebi uma ligação, aquele deputado Rosenberg Reis estava lá. Sim, do Rio de Janeiro, atual presidente da Assembleia Legislativa. Isso. Falei dele ao presidente Michel Temer. Olha que diz que tem a maior honra de recebê-lo. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele disse, você vai receber a medalha de Tiradentes. Eu disse, por quê? O que fiz? Ele disse, você socorreu milhares de vidas.
Então, graças Carioca, a Deus, né? Rio de carioca, mandamos tudo pro Rio e socorremos. E foi um trabalho agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, doutor, porque essa mulher agora, ela na palavra, ela comandava, bispa, irmãos queridos que me acompanham, 470 bocas de não sei se é boca que fala. É, boca. É. Boca que fala, né? É. Pontos de droga, todos fecharam. Ela fechou todos. Ela quebrou a aliança com o PCC. Eu quero, inclusive, agradecer essa generosa alma, né? E a gente faz agora, isso tocou no meu coração. Ele lá atrás, eu conheci quando ele tinha 19 anos de idade, acho que 20 anos. E ele era realmente um fiel escudeiro, não é? Evangélico, pregador, que é o Fernando Mauro Treza, nosso presidente aqui dos canais comunitários de São Paulo e da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, e da nossa Com Brasil, onde nós estamos aqui nesse belíssimo estúdio. E eu faço votos que ele continue fazendo sucesso vibrante e tenha cada vez mais um ótimo espaço nesse mundo da comunicação que, infelizmente, não tem a comunicação verdadeira, leal e traz a notícia conforme ela é. Eu também faço gratidão a ele. O senhor conheceu quando ele tinha 18? É um pouco mais. Eu acho que eu exagerei, uns 20, 25, isso. E eu falei para ele algo pessoal da minha vida. Meu pai é vivo, graças a Deus, tem 84 anos, minha mãe também é viva, tem 70 anos. E eu passei um vale na minha vida quando eu tinha 23 anos, eu tinha muitas pessoas, amigos, bispos. E eu passei, acho que um dos piores vales da minha vida. E a primeira pessoa que eu peguei o telefone para ligar não foi para o meu pastor, não foi para o meu advogado, não foi para minha mãe, não foi para o meu pai, eu fiquei até um pouco emocionado. Foi para o Fernando Mauro, que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dele. Eu amo muito a vida dele, ele é uma pessoa muito séria e uma pessoa muito querida. Eu sempre digo algo nas minhas ministrações. Existe ex-mulher, existe ex-jogador. Não existe ex-filho, não existe ex-ungido. E Deus um dia ungiu ele. Ele sabe disso. Deus um dia chamou ele. Não existe. Saul estava endemoniado. Quem conhece a Bíblia. E Davi disse, quem sou eu para tocar no ungir de Deus? Obrigado por você ter me ouvido até aqui, por ter recebido esse convite. Eu vou pedir depois, se o senhor permitir, eu vou colocar o meu endereço, caso você queira a nossa ajuda. Já vai estar. Vou constantemente. Estou à sua disposição. Lógico, aqui na telinha, no rodapé, todos vão estar vendo. A minha rede social é @agenorduque, apóstolo Norduque no Instagram, o YouTube é Agenor Duque Oficial. E nosso endereço é a nossa sede, onde você vai ver a Bispa Patrícia cantando, Dr. Sérgio sempre com a gente ali domingo. Celso Garcia, 380. 380, ali no Brás, tá? Próximo à Rua Brescia, na Rua Catumbi. Que Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pelo carinho. Eu queria só fazer uma última fala de 1 minuto. Dr. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, disse: há um vazio dentro do homem que nada pode preencher. O dinheiro, a riqueza, a fama. Às vezes você mora numa boa casa, está me acompanhando agora de um triplex, de um condomínio fechado, mas dentro de você é um vazio. Talvez você tenha dinheiro para voar num avião que você quiser, de trazer a mulher que você quiser. Mas há um vazio dentro do ser humano que só Jesus pode preenchê-lo. E se você quiser, aí agora na sua casa, no seu lar, no seu sofá, na sua cama, você pode orar por ele, chamar por ele. Jesus, entra na minha vida. Assim como um dia o Fernando falou de Jesus para o Dr. Sérgio, assim como um dia um pastor, quando eu tinha 9 anos, ele falou, receba Jesus. Ele disse, estou à porta e bato. Eu não estou te pregando de placa, religião evangélica, convide Jesus para ser o dono da sua vida. O salmista diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que mais ele fará. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. E obrigado mais uma vez por esse convite, meu irmão. Que coisa, né? É realmente emocionante. Sem sombra de dúvida, depois de ouvir essas palavras, eu agradeço a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui, de poder enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, o seu conhecimento, e eu tenho certeza que você vai avaliar. Quando o bispo, o apóstolo Agenor Duque falou sobre a questão de ser um pastor e às vezes um programa de televisão, quando é que a gente vê um programa de televisão entrevistar um pastor, entrevistar um bispo, entrevistar um apóstolo? Quando ele tem responsabilidade pela fé, quando ele tem responsabilidade principalmente
pelos valores da espiritualidade. E é isso que nós, nesse momento, conseguimos trazer a vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Foi um prazer poder contar com essa audiência e que Deus esteja sempre no coração de cada um. Até lá. Tchau, tchau. Assista agora às milhares de entrevistas do programa Sala de Imprensa em nosso canal do YouTube. Digite Dr. Sérgio Redó e se inscreva. Sala de Imprensa. Apresentação: Professor Sérgio Redó.